E o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa de juros em meio ponto percentual de 11,75% para 11,25% ao ano. É a quinta queda consecutiva e o menor patamar para a Selic desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano. O assunto é para o colunista de economia do UOL, Felipe Salto. Felipe, boa tarde, prazer tê-lo aqui contigo. Como é que você avalia, né? Essa queda, ela era já esperada, né? Já era anunciada, né? Mas o que, que houve de novidades nessa reunião do Copom? Boa tarde. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Dizer o seguinte, eu acho que tem dois elementos aí que a gente precisa considerar e que são bastante positivos nessa trajetória de queda da Selic, né? Quando a gente ouve esse tipo de anúncio, o Conselho de Política Monetária reduziu os juros. Na verdade, o que o Banco Central faz, e reunido, né, no Conselho de Política Monetária, que é composto pelos diretores do Banco Central, mais o diretor-presidente, hoje o Roberto Campos Neto, o que eles fazem é decidir qual vai ser a meta em torno da qual os juros vão oscilar. Então, todas as negociações com títulos públicos, elas têm que orbitar agora essa nova taxa de 11,25% ao ano. E por que que é bom que se reduza a taxa de juros desde que não haja pressão inflacionária? A primeira questão é que há um impulso à demanda, ao consumo, ao investimento, e provavelmente nós já estamos vendo isso nos dados de atividade econômica. A qualidade do crescimento econômico deve ser melhor neste ano, ainda que a taxa de crescimento seja um pouco mais baixa, porque a base de comparação lá de 2023 vai ser alta, né? Mas o investimento e o consumo, como o crédito vai ficar mais barato por conta desse juro mais baixo, devem reagir. Isso é bom. E um segundo elemento, uma segunda dimensão importante, que às vezes a gente esquece, que é o efeito dessa redução dos juros sobre as contas públicas. A dívida pública é muito grande. Nós temos aí uma dívida, como a gente chama, dívida bruta, de 74% do PIB. Então, Sakamoto, toda vez que o Banco Central reduz, como ele reduziu ontem, em meio ponto, né, 0,5%, a taxa básica de juros, o que vai acontecer? Em geral, o custo médio da dívida, que está em parte associado diretamente à Selic e em parte, né, indiretamente, ele cai. Então, em termos anualizados, você tem aí uma economia de dinheiro público, de recursos, de gasto público com juros, de algo como 35 bilhões de reais anualizados. Então, essa é uma segunda dimensão importante também da redução do juro. Agora, esse movimento, para ser persistente, né, ele tem que ser acompanhado de uma política econômica sólida, responsabilidade nas contas públicas, o controle da despesa, tudo aquilo que a gente vem discutindo aqui nas nossas conversas semanais, né? Ô, Felipe, acho que uma das perguntas, né, para o público em geral, porque a gente está falando da taxa básica de juros da economia, né? E as pessoas falam, pô, mas está caindo, mas isso reflete nos juros que eu tenho no banco, no meu cheque especial, né, no meu rotativo do cartão de crédito, naquele empréstimo que eu faço, CDC. E aí eu queria te fazer essa pergunta trazendo para o pessoal, para a vida real das pessoas, do dia a dia, dos consumidores, né? Como é que essa queda da taxa Selic impacta? Quando o pessoal vai sentir, né? Porque já tivemos uma queda desde o começo desse ciclo de queda, quando é que o pessoal vai realmente sentir, né? E se é que o pessoal vai realmente sentir, e como é que isso impacta no consumo do dia a dia? Excelente questão, porque quando a gente vai olhar o consumidor médio, né? Então, se a gente entrar em qualquer site de banco, na nossa conta bancária, ou quem está nos assistindo fizer isso nesse momento, vai lá ver no crédito pessoal, por exemplo, ou as taxas do próprio cartão de crédito, que agora foram limitadas, mas ainda são muito altas, né? Vão ver lá taxas exorbitantes, muito elevadas, muito mais altas do que esses 11,25% ao ano. Então, o que que adianta reduzir o juro? O que adianta é o seguinte, é que quando o Banco Central reduz
esse custo de captação, essa referência que é a Selic, os bancos lá na ponta vão conseguir, ainda que marginalmente, também reduzir o juro que eles ofertam para os consumidores, para cada um dos segmentos. Claro que se você consegue ofertar mais garantias quando você vai tomar um empréstimo, você vai ter uma taxa de juros mais baixa. Se você tem um salário mais alto, também vai ter uma taxa de juros mais baixa. O que o setor financeiro sempre argumenta, o setor de bancos principalmente, do crédito, é que existe ainda uma inadimplência muito alta, um risco muito alto, que explica o chamado spread bancário, né? Que é aquilo que você estava dizendo, as taxas na ponta são muito altas em relação à Selic. De fato, a inadimplência é elevada, mas ela não explica todo esse spread. O fato é que o nosso setor bancário é muito concentrado. Então, você tem aí uma fatia também que tem a ver com o resultado, com o lucro do setor, que também explica um pedaço disso. Agora, o rio corre para o mar, né? Quando você tem um movimento forte de redução dos juros e permanente, consistente, dificilmente isso não vai se refletir lá nos juros na ponta. Mesmo que o nível seja alto, nós vamos observar sim, e já estamos observando uma redução nos juros ofertados lá nas linhas, diferentes linhas de crédito, mesmo para as pessoas físicas.